Olá, estamos começando a semana. Eu agradeço muito pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. Está no ar o Visão 360, que é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre um tema que vem se tornando essencial nas empresas, nas discussões internacionais, aqui, por que não, as práticas ESG, que envolvem compromissos com responsabilidade ambiental, impacto social, que fortalecem as organizações, as administrações dos municípios também. Para falarmos mais sobre como esses princípios que influenciam na gestão, nos investimentos e no desenvolvimento sustentável afetam o dia a dia, nosso convidado de hoje é Paulo Fernando Périco, mestre em Administração e Negócios, pós-graduado em Marketing, bacharel em Direito, licenciado em Estudos Sociais e História. Empresário e dirigente com destaque na atuação no setor produtivo. Possui uma trajetória, portanto, ligada a entidades empresariais, ao incentivo de iniciativas voltadas à inovação, sustentabilidade, crescimento econômico. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Seja bem-vindo. Obrigado, Glauco. Prazer muito grande estar aqui, receber esse convite e poder passar para os telespectadores um pouco do que é essa agenda ESG e a importância que ela tem dentro das organizações privadas e também dentro do setor público. Se fala muito em organizações privadas, mas muito pouco no público. Então, isso e o pessoal tem que começar, os prefeitos têm que começar a perceber da necessidade de implementarem também essas agendas dentro do setor público. Muito interessante, até porque tem-se a falsa noção de que, não, no privado, eles dão um jeito, eles fazem, tá, mas e o público? Que, inclusive, deveria dar exemplo em vários aspectos, né? Mas nem sempre acontece. Já voltamos a este assunto, antes as notícias do dia. Vem aí o Momento 360. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro divide opiniões no país. Segundo a pesquisa do Datafolha, 59% dos entrevistados defendem que ele cumpra a pena em casa. Outros 37% acreditam que Bolsonaro deve voltar à prisão, enquanto 5% não souberam opinar. O levantamento reflete o cenário de polarização e o interesse da opinião pública sobre os desdobramentos judiciais envolvendo o ex-presidente. A decisão final, no entanto, cabe à Justiça, lembrando que ele está em prisão domiciliar temporária devido ao agravamento do quadro de saúde. O grupo Lufthansa cancelou centenas de voos após uma greve de pilotos que atinge diversos aeroportos na Europa. A paralisação foi organizada por sindicatos da categoria, que reivindicam melhores salários e condições de trabalho. No Brasil, voos internacionais também foram afetados, principalmente nas rotas que ligam o país à Europa, com cancelamentos e atrasos registrados em aeroportos. Passageiros enfrentaram dificuldades para remarcar viagens. A companhia orienta os clientes a acompanhar a situação pelos canais oficiais. E para fecharmos, motoristas e entregadores de aplicativos em todo o país convocaram greve nacional em protesto contra o projeto de lei que discute novas regras para a categoria. A paralisação acontece em uma semana considerada decisiva para a tramitação da proposta no Congresso Nacional. Os motoristas reclamam de pontos como a remuneração e a ausência de garantias mais amplas de proteção trabalhista. Entre as críticas está a possibilidade de queda nos ganhos e também mudanças que, segundo os trabalhadores, beneficiariam as plataformas digitais. O movimento busca pressionar deputados a rever o texto do projeto, que ainda pode sofrer alterações antes da votação final. Com a greve,
a expectativa de impacto nos serviços de transporte e de entregas em diversas cidades do Brasil. Intervalo, já voltamos no Visão 360. Vamos falar de ESG. Você nunca ouviu esta sigla? O que ela significa não é do seu conhecimento, mas está no nosso dia a dia. Ou deveria estar. A conscientização, inclusive, do desenvolvimento com sustentabilidade. É rápido. Em seguida, já voltamos. O Visão 360 está de volta e o nosso assunto de hoje é ESG, sustentabilidade. Conosco, o professor Paulo Fernando Périco. Eu já dei a ficha antes, é muito grande, professor, advogado, especialista na área. Eu vou simplificar porque professor, para mim, tem um significado tão amplo e tão importante e deve ser motivo de orgulho, certamente. O senhor que ainda dá aula, né? Sim. Na Universidade de Caxias do Sul. Então, me permita lhe chamar de professor, porque eu acho que abrange todas as áreas, né? Eu acho que é o que eu sou mais conhecido realmente. Então, deixa eu começar lhe perguntando, o que é exatamente, para a gente explicar para quem está em casa, ESG? Bom, ESG é um termo que são siglas em inglês que poderiam ser chamadas de ASG, no caso da língua portuguesa, isto é, são pilares de preocupação ambiental, social e de governança. E o ESG seria em inglês só Environment, né? Social and Governance. Mas, para que a gente entenda, né? ESG ou ESG é a mesma coisa. E ela começou, esse pensamento sobre ESG se deu muito em dois campos. No campo assim, global, foi quando lá em 72 a ONU fez o primeiro encontro sobre o clima, que foi a Conferência de Estocolmo. Quer dizer, em 1972 já começava a se pensar no futuro do planeta Terra. E a cada ano nós tivemos a ONU fazendo novos encontros, a Rio 92, depois né, a Rio 10 anos, em 2002, quando ali a ONU resolve, na Rio 2002, resolve apresentar para o mundo os chamados 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que os países, e vejam, não é só a empresa, mas os países deveriam procurar solucionar esses problemas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fala da fome, que fala da questão social, da moradia, da água, da questão de crescimento, inovação, desenvolvimento. Uma série de fatos que, para qualquer país, são de extrema importância para o seu desenvolvimento sustentável. A partir daí, a ONU ela cria, então, a chamada Agenda 2030, que é a Agenda da ONU 2030, da qual o Brasil é um país signatário, e nós está aí, ó, daqui a 4 anos, isso nós temos que mostrar para o mundo como foi a evolução dentro da Agenda 2030 no Brasil. Mas não é o governo brasileiro, ele tem que mostrar como estão os municípios onde ocorre a vida do cidadão. Não é chegar lá com dados federais, mas sim como é que estão os municípios do Brasil. Então, hoje nós temos um ranking de sustentabilidade dos municípios que é nacional, é um ranking feito junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Trabalho, com várias organizações, com a ONU, e que nesse ranking, todo ano eles fazem uma análise dentro dos 17 ODS. Como é que está aquele município? Qual é a posição daquele município? Qualquer prefeito consegue ter esses dados, vereador, secretário, o cidadão. E aí você vê lá dos 5.570 municípios, qual é a posição, por exemplo, de Porto Alegre? Qual é a posição de Cachoeirinha, de Camaquã, de Bento Gonçalves? Certo? Mas nós temos objetivos que eles são palpáveis? Sim. Eles são
Sim, pré-definidos e muito concretos. Justamente. E hoje nós já temos 3 ISO aprovadas, que são justamente as ISO que vão trabalhar com a resiliência, a sustentabilidade, a governança, e dentro dessas ISO já tem mais ou menos, né, uma pauta que, se o município quer ser um município sustentável e resiliente, ele segue esta pauta e ele consegue alcançar. Mas temos a pauta ESG. Ora, ao mesmo tempo que nós tivemos essa questão da sustentabilidade por parte da ONU e dos poderes públicos nacionais, nós tivemos também, dentro do lado empresarial, o início de preocupações dentro do lado da governança da administração. Por quê? Porque esse fato começou com a Eaton, nos Estados Unidos, e depois estourou com outras grandes empresas, inclusive aqui no Brasil, com lojas americanas. Isto é, essas empresas, elas têm conselhos de administração que têm como objetivo, eu sou conselheiro também de administração pelo IBGC e sou conselheiro lá em Caxias do Sul da nossa Companhia de Desenvolvimento Econômico, onde o conselheiro não é o executivo, mas ele tem expertise para receber dados do executivo, da diretoria, da direção, e analisar esses dados e também as estratégias. Dizer, olha, você não vai por esse caminho, porque esse caminho aqui tem problema. Você olha o balanço, olha os relatórios, até agora, no final do mês, todas as empresas têm que publicar seus balanços. As ISAs de bolsa já foram até o final do mês de março, agora são todas as outras organizações. E o que acontece? Se o conselho ele não é operante, ou ele é negligente, ele pode deixar passar alguns furos, que é o que aconteceu com a Eaton nos Estados Unidos. Quando deu aquele estouro de crédito nos Estados Unidos, as grandes empresas, aquelas que fazem análise de balanços, né, a Goldman Sachs, certo? A Ernst Young, não me lembro qual era, que fazia análise, ela era fazia o relatório independente, era uma consultoria independente, fazia o relatório sobre como é que estava a contabilidade da Eaton. E quando deu o estouro, foram pedir, mas vem cá, onde é que está a governança? Isso. Onde é que está a governança do conselho e a governança também desses relatórios? Então, isto começou a gerar uma pressão em cima das organizações privadas. Por quê? Porque uma grande parte dessas empresas, elas são sociedades anônimas e muitas estão listadas na Bolsa de Valores, tanto de Nova York como, né, de Frankfurt e aqui na B3 aqui no Brasil. E você é acionista de uma dessas empresas. E, de repente, o conselho dá anuência sobre um balanço que é um balanço frio. E aí você está achando que, bom, eu tô bem, né? Eu estou bem, porque a empresa está dando retorno, está dando números muito positivos. E, no fim, quando foram ver, foram rombos estratosféricos. Sim, não tinha alicerce algum. Não tinha capacidade de pagamento das dívidas, faziam mexidas contábeis. Foi isso que aconteceu com a Americanas? Sim, mais ou menos foi isso. Foi isso. Foi internamente os executivos que alteraram a parte contábil para apresentar dados positivos para o mercado. Para quê? Para continuar a valorização das cotas das ações das lojas americanas no mercado. Então, quanto mais resultado positivo eu apresento para o mercado, mais a minha cota sobe e mais eu tenho investidores botando dinheiro na minha empresa. Se eu começo a mostrar que realmente eu estou com problemas, é claro que cria um descrédito no mercado. Aí vem aquelas agências, tipo a Moody's, vem aquelas agências e dizem, olha, essa empresa aqui ela está realmente num caminho muito preocupante. Isso faz com que muitos acionistas retirem capital daquela empresa. Certo? Claro. Mas para evitar isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter, então, um pensamento de governança muito bem estruturado e sério. Na sua opinião, nós estamos falando aqui, falamos dos dois ambientes, tá? Mais rapidamente do público e falamos agora do privado, né? Tem um que suplanta o outro na dificuldade de obedecer essas teorias, essas regras, digamos assim? Um dos 3 pilares ou... Não. Na verdade é o seguinte, eles deveriam andar juntos, tanto o público como o privado. O que se percebe... O certo, né? É o certo. O que se percebe hoje é que se fala muito em ESG no âmbito privado. Sim.
Por isso que eu lhe pergunto. Então, parece que a responsabilidade é apenas de uma organização privada. E aí vem o questionamento. Ok, mas como é que está o público? O público está pensando nisso? Então, quando você vai falar com o prefeito, a primeira coisa que ele diz, não, mas eu estou bem no meio ambiente. Não, um momentinho, ESG não é só meio ambiente. ESG, pela palavra, eu acho, sustentabilidade justamente, ilude. Justamente. Agora, para que eu crie uma cidade sustentável, eu tenho que ver, por exemplo, como é que é a minha questão social, como é que é a minha questão de saneamento básico, como é que é a minha questão de recolhimento do lixo, porque se eu não olho para a questão social, com certeza eu vou ter problema onde? No meio ambiente. A Indira Gandhi dizia em 72, na Conferência de Estocolmo, a maior poluição é a pobreza. Porque uma população pobre, tanto economicamente, socialmente e educacionalmente também, nem vamos falar só no econômico, mas educacionalmente, é uma população que, infelizmente, não tem entendimento da preservação do meio ambiente. Então, não adianta eu pensar em meio ambiente se eu não penso no social. Eu tenho que pensar. O educacional entra nesse contexto? Entra. Porque, veja só, o que foi feito? Quando se começou só a falar em organizações privadas, nós temos uma professora, amiga nossa, a Ângela Garcia, que ela foi que instituiu o ESG dentro do grupo JBS em todo o mundo. Ela tem uma experiência incrível. E ela percebeu que não adiantava só olhar para o privado, se o público faz o quê? Se o público não está atuando, primeiro, o público jamais vai conseguir atrair uma empresa privada que está pensando no ESG para aquele município. Por quê? Porque naquele município não tem lixo, não tem energia, não tem calçamento, não tem transporte público para eu poder me instalar e, de repente, eu fazer com que os trabalhadores cheguem até... Então, o pensamento ele tem que ser muito mais sistêmico, ele tem que ser olhado pelo todo. Então, para a administração pública, é de extrema importância que ela comece a olhar, sim, para esses três pilares. Aí você pode perguntar, mas os prefeitos estão preocupados. Claro que os prefeitos estão preocupados com o transporte, com o calçamento. Porém, um fato que aconteceu aqui em Porto Alegre, na enchente. Havia alguma análise prévia de como estavam as comportas e as bombas? Não teve isso. Agora está tendo. Meio atrasado, mas está tendo. O Melo teve que se virar muito rapidamente, o prefeito Melo. Mas veja, o que é o ESG? É quando um município se antecipa a isto, a qualquer eventualidade, e já começa a pensar em, bom, onde é que nós vamos botar o nosso lixo? Nós vamos botar num aterro sanitário, nós vamos, de repente, fazer uma cooperativa de municípios, dentro dos Coredes, por exemplo, em que um pool de municípios adquire uma máquina que vá deste lixo gerar gás, e este gás gerará para a própria indústria ou para o transporte público, para cortar custos. Certo? Então, isso eu vi na Alemanha em 1987. Eu vi na Alemanha isso. Olha, mas aí eu lhe pergunto, eu sou obrigado a fazer isso. Às vezes a gente tenta não misturar a política. É que existe política de gestão e existe política de políticos. Sim. E isso me parece que é o grande entrave. Justamente porque eu fui vereador em Caxias do Sul, não sou mais, fui secretário de Cultura lá em Caxias do Sul. Então, eu conheci bem estar do lado do Legislativo e do lado do Executivo. A complexidade do lado do Executivo é muito maior. Então, quando depois eu retornei à Câmara e eu vi meus colegas vereadores, e isso eu digo para todos os vereadores e deputados estaduais e federais, no púlpito é muito fácil você gritar. É muito fácil você fazer discurso muito bonito. Muito. E se você for oposição, melhor ainda. Porque você ganha palco, certo? Se você é a situação, você ganha mais pedrada, mas se você é a oposição, você ganha palco. Então, só que você quando entra no poder público e você vê a complexidade do serviço público, da burocracia, das leis das licitações que emperram muitas vezes coisas que o cidadão diz, poxa, mas quanto tempo demorou para arrumar isso aqui? Aí você vai lá fazer uma análise, o cidadão não compreende. Foi feita uma licitação, deu em branco, nenhuma empresa aceitou.
por causa do valor. Aí abre a segunda licitação, depois de 60 dias. Aí digamos que entraram 2 empresas. Uma venceu, a segunda entra na justiça. É verdade. Aquela obra que era para terminar em 2, 3 meses, ela vai terminar em 1 ano, se aquela que ganhou não quebrar antes. Porque é sempre pelo preço menor, não é pela qualidade. Esse é o grande problema da lei das licitações no Brasil. Você tem uma estrada que é feita pelo menor valor. Não pelo melhor valor, mas sim pelo menor valor. E aí você tem uma estrada bonita que daqui a 1 ano está cheia de buraco. Por quê? Porque não foi analisada a qualidade dos produtos ou aquela exigência. Foi olhar, claro que eles olham, mas deveriam olhar muito mais para a qualidade do que propriamente para o valor. É o grande problema do Brasil, a preocupação que vai haver, corrupção. Então os prefeitos estão muito preocupados com isso. E o Tribunal de Contas do Estado e da União, eles ficam em cima dos prefeitos. Mas então, veja o quanto é complexo o executivo e quanto o legislativo às vezes não entende. É que assim, a gente, fazendo uma comparação com a iniciativa privada, tem o chamado compliance, enfim, tem, né, um modo de proceder, a gestão dentro dos parâmetros éticos, enfim, que no público a gente sofre muito. E eu acho que aí reside a grande diferença daquele exemplo que o senhor deu, da Alemanha. Justamente. É aí? É um dos, porque no público você tem uma lei que tenta barrar, mas sempre encontra um furo, ainda mais no Brasil, uma coisa impressionante. E aqui muitos cidadãos dizem, poxa, eu vou cair na malha fina porque eu deixei de botar um recibo de R$300. E como é que alguém que tem uma propriedade de milhões e nunca aparece, o cara é dono disso, dono daquilo, e não existe Receita Federal, só existe para o cidadão comum, ela deveria existir para todo mundo. Bom, aí nós vamos ter que entrar numa coisa muito da história, que seria até um outro papo, um outro programa até, de como tudo isso começou lá com a história do Brasil, no Brasil Colônia. Isso começou tudo lá, tá? Tem explicação? Tem uma explicação, sim. Isso começou lá no Brasil Colônia. E, infelizmente, isso se arraigou dentro do serviço público. Inclusive, de como se contesta hoje muito a questão da justiça, isso que a gente vê hoje, na justiça hoje, ela surgiu lá em 1650, por aí, quando vieram os juízes de fora, por isso que é chamado juiz de fora. Os juízes eram escolhidos pelos 3 vereadores de cada município. Então, era o dando que se recebe. Aí Portugal disse, nós vamos trazer juízes de fora, vamos levar juízes de Portugal, que não tem uma ligação com aqueles, né, latifundiários e tal. Aí vieram os juízes de fora. E aí o esquema demorou, mas começou a funcionar da mesma maneira. Só que muitos juízes, para virem de Portugal, da metrópole, aqui para esse fim de mundo, o que eles queriam? Olha aqui, ó, eu tenho minha família, né? Eu tenho que trazer minha família. Contrapartida era fazer... contrapartida, bom, eu tenho que dar um cargo no governo português para um familiar meu aqui em Portugal ou lá no Brasil. Então, esse esquema não é de hoje. Que coisa, né? Os tempos passam, os anos, eles ficam distantes, parece uma realidade da outra, mas a história é a mesma. Justamente. É basicamente a mesma. Infelizmente, né? Às vezes eu digo para meus alunos que a história no Brasil, em muitas coisas, só troca a data. Só troca. Exatamente, exatamente. Os personagens que antes lá eram os senhores, né? Senhores do engenho. Hoje são senhores. Eles só não têm o engenho. É verdade. Não, é muito curioso. É verdade. E isso é muito interessante para quem quer entender a nossa realidade. Vale a pena estudar. Vale a pena acompanhar isso aí, porque tem uma explicação, tem uma origem. Mas como que acontece o que acontece no Brasil? Veja o que aconteceu lá atrás para você entender o que está se passando nesse momento. E a partir dali, tu consegue perspectivar o futuro. Então, o povo que não sabe o seu passado... Isso que me dá mais medo, professor. O povo que não sabe o passado não entende o presente e não consegue perspectivar um futuro, porque se ele sabe o que foi feito de bom e de errado no passado, e ele continua vendo que no presente isto continua, ele tem que mudar esse presente. Aí entra a tua questão. Isso é que me preocupa. Não, até porque nós estamos falando aqui de um assunto extremamente importante, ESG. Isso. E ESG no futuro, como vai ser se tem vício de origem? É curiosidade. Eu preciso fazer um intervalo. Claro. Vamos tomar uma água e já a gente retorna aqui no Visão 360 com o professor Paulo Fernando Périco, consultor em ESG. A gente está falando sobre esse assunto que, você viu,
chega em todas as esferas, em todas as instâncias da sociedade, porque permeia tudo. É rápido, nós voltamos em seguida no Visão 360. Visão 360 de volta. O nosso assunto hoje é sustentabilidade, ESG. Falamos no bloco anterior sobre as dificuldades do ente público praticar normas dentro dos limites éticos, daquilo que é aceitável nas convenções, porque a sociedade é feita de pessoas, com seus vícios, com seus problemas de formação, problemas entre aspas. O nosso convidado é Paulo Fernando Pery, consultor em ESG, um especialista no assunto, uma vasta experiência, um currículo invejável. E eu comentei no bloco anterior a respeito dessa dificuldade do público. E o senhor, que ministra aulas, que dentro das universidades discute isso muito mais amplamente do que outras pessoas, vê alguma luz no fim do túnel do ponto de vista de aplicabilidade, uma forma mais fácil, mais racional de tudo isso que nós estamos falando, ou é desafio dia a dia e está cada vez mais difícil? Eu sou professor do curso de administração, com as disciplinas de marketing. Os alunos da administração, existe uma disciplina chamada administração pública, então eles têm esta visão dentro do próprio curso. Porque a gente sempre diz, você não vai só administrar uma empresa, você pode amanhã administrar um bem público, não necessariamente para ser o prefeito, o governador, mas você pode ser um administrador de uma autarquia que vai ter uma super responsabilidade e tu vai precisar levar as tuas ferramentas do que tu aprendeu aqui para lá. A questão é que nós temos um grande número de prefeitos e, consequentemente, de secretários de cidades que eles não têm nenhuma formação. Mas aí o apoio técnico, ele pergunta. Aí é que está. Veja só, o Maquiavel, lá no livro Príncipe, 1530 por aí, ele já escreveu uma coisa muito interessante quando ele endereçou o livro para o Príncipe dos Médici. Se conhece um líder pelos asseclas que o cercam. Quer dizer, aquele papo, de eu não sabia, eu não sei, eu não conheço, que a gente já conhece esse papo, não, para um pouquinho. Tu é o líder, tu é que escolheu, está sobre a tua responsabilidade. Isto se leva para dentro da organização, mas também tem que se levar para dentro do poder público. Então, aquele prefeito, que porventura não tenha um conhecimento suficiente para a gestão de uma cidade, qualquer que seja o porte, se ele souber se cercar de pessoas, como tu falaste, competentes, tenha certeza que a administração dele vai andar como empresas andam. E como muitas empresas familiares, infelizmente, param no meio do caminho, porque se mistura interesses familiares com interesses organizacionais. E tem empresas familiares que dão continuidade porque elas perceberam isso e disseram, às vezes é melhor eu deixar o meu sobrinho, meu filho fora da empresa e contratar uma pessoa com competência e que saiba mais do que eu. Isso que isso dói na relação familiar, mas as pessoas têm que saber separar. Justamente. Só que dentro do poder público existe muito a questão do ego, a questão do poder. Eu sou o prefeito, certo? Eu comando, tá? Mas ele tem que ter humildade de saber quem ele escolhe. E, às vezes, esse é um grande problema, muitas vezes as escolhas de secretários estaduais e de prefeitos não são por competências ou habilidades naquela área, mas sim por jogos políticos partidários. Acomodações. Acomodações políticas para que o prefeito tenha uma certa maioria tranquila na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara de Vereadores. E aí eu boto secretários que nunca ouviram falar daquela secretaria em que eles vão estar. Isso é um problema muito sério. Aí entra a questão do quê? Aí entra a questão do G, que é da governança. Isto é muito importante que um município
crie, e essa é a nossa especialidade, crie o que? Um órgão, crie um comitê de governança do município. Isto é, que os principais secretários discutam mensalmente quais são as diretrizes para o município. Porque tem outro problema que nós temos aqui no Brasil. Qual é o problema? O problema aqui no Brasil é que, quando chega-se ao poder, o que se pensa é se manter no poder. Isto é, são políticas de governo. Quando, na verdade, todo governante deveria fazer uma política de Estado. Isto é, eu posso sair amanhã, mas como é que ficará o meu estado, o meu município, o meu país? Porque eu tenho que olhar lá para frente, não só olhar daqui a 4 anos que eu vou começar a fazer isso, para me manter no poder. Não quer dizer que eu tenho política de Estado. Que isso que os países europeus conseguiram fazer muito bem. Lá trocam partidos políticos, é claro que trocam, lá é parlamentarismo até, tem muito mais crises até que aqui. Não, eu até assim, sou suspeito para falar, porque eu gosto de alternância. Acho que é muito salutar. Correto. Mas onde se tem uma semente plantada e uma linha a ser conduzida, as coisas andam de forma muito mais fácil. A gente está vendo até pelo próprio Rio Grande do Sul, que todo mundo contesta e tal, mas o Rio Grande do Sul está há 40 anos sem ter reeleito um governador, é a primeira vez agora na história. De 4 em 4 anos, trocou-se de governador, trocou-se de agenda política, trocou-se de filosofia política. Quando um governo entra no poder, ele demora mais ou menos 1 ano para entender o serviço público. Não, primeiro para desfazer... tem que desfazer, tem que desfazer, anterior. inclusive o que estava dando certo. Justamente, para refazer e começar tudo do zero, porque eu sou o certo. Isso, aí vai exatamente. 1 ano, no 2º e 3º ano ele meio que administra o Estado. No terceiro, quando fala Estado, é município, governo federal. Sim. Quando chega no último ano, aí é eleição. Só está pensando em perpetuar o poder. Justamente. Aí eu tenho que me perpetuar ou passar para o meu sucessor, certo? Ou eu, se eu posso entrar na lei ainda da reeleição, eu posso me manter. Então, esse é um problema para os municípios. Quer dizer, o administrador ou as administrações que vêm vindo e que elas têm certas similaridades, se elas dão continuidade, e o maior exemplo é Santa Catarina, e passou de nós por causa disso, passaram de nós por causa disso, porque eles vêm há 20 anos com política de Estado. E nós estamos há 40 anos com política de governo. Quer dizer, a última vez agora, 8 anos. Algumas coisas se explicam, né? 8 anos agora, e ainda que o governador Leite ainda pegou muitas coisas do governador Sartori e continuou dando. Então, muitas coisas são de 12 anos para o Rio Grande do Sul. Então, não é o que tem hoje, é uma coisa que vem se construindo. Agora, não adianta dizer, não, está tudo errado, tá, então entra outro. O que vai acontecer com o nosso Estado? Uma coisa que o senhor falou e me chamou bastante atenção é o seguinte, o administrador, ele é da coisa pública, de repente, mas ele pode ser da coisa privada. Correto. E são poucos os que transitam numa esfera e na outra. E, geralmente, quem consegue é porque na pública consegue delegar também funções, delegar responsabilidades, e não é tão centralizador. Até porque no privado ele não vai conseguir ser centralizador. Certo. Ele vai ter que responder para um conselho de gestão, para um conselho administrativo, Sim, seja lá o nome mesmo, que for. Isso mesmo. Que é o que deveria ter também, e o senhor mencionou isso, na pública. Na pública, um comitê de governança. Um comitê de governança. Justamente, porque não basta só a Câmara de Vereadores, que está lá também para fiscalizar o Poder Executivo. Mas se internamente também existe essa visão, isso contribui para uma política de Estado. Então, quando a gente fala em ESG para os municípios, são ações que os municípios devem promover para a sua sociedade, não só nos 4 anos do seu governo, porque são muitas ações que demorarão mais que 4 anos. Então, se elas começam a ser aplicadas, essas ações, elas passam a ser ações de Estado. E aí eu posso destacar um assunto, programas. Eu não sou contra. Programas, muitos deles têm vários méritos. Mas, geralmente, quando há troca de gestão, troca de ideologia, eu digo, não, esse programa aqui não está dando certo por isso. Isso. Mas é uma questão ideológica. E para desfazer um programa e recomeçar ou começar um mesmo outro com outro projeto, nome. exatamente, com implantação, com custo de implantação, Isso. até entender como é que funciona a máquina, e não tem sequência. Não tem sequência.
Não tem sequência. É retrabalho. Então, é um retrabalho, e o Rio Grande do Sul é a maior prova disso. Aqui só teve retrabalho. Dos 40 anos, tivemos, teoricamente, 20 anos de governabilidade. Os outros 20 foi um ano para entender e outro ano para a campanha política. Então, você tem, em 40 anos, metade só de governo, ou de administração, digamos assim, não tem como ir para frente. E os municípios no meio disso tudo? Aí entra o quê? Aí isso respinga lá nos municípios, porque os municípios dependem muito do Estado, mas dependem muito também de fundos municipais nacionais para a educação, para a saúde. E com essa reforma tributária fica mais complicado, porque cada vez mais dinheiro para o ente federativo, o governo federal, menos para o estadual e muito menos para o municipal. E onde tudo acontece é no município. Onde o cidadão pode cobrar do seu prefeito é no município. Então é o prefeito que sabe dos problemas sociais, ambientais, de governança do seu município. Não é um presidente, e isso não entra na cabeça do brasileiro e não adianta. Não é o presidente que resolve isto. E muita gente está dizendo agora, eu não vou votar nesse, não vou votar, só vou votar para presidente. Tem o maior erro. Mas eu não sei se é impressão minha, o senhor me corrija. As pessoas dão muito mais importância para o governador e para o presidente mesmo. Sim, sempre né? por Na executivo. hora da eleição, entendeu? O prefeito, tem que votar, eu sou obrigado a votar, mas vou escolher qual é o menos pior, sei lá, vou ver aqui. Este é o que executa diretamente ações para a melhoria da tua vida. Não espere do governo estadual. Por quê? Porque ele tem que abarcar uma área geográfica e territorial e de municípios e de população muito maior, com menos dinheiro, certo? E o federal, então, nem se fala. Então, por que a gente fala nos pilares ESG dentro dos municípios? Por quê? Nós trabalhamos com... Glauco, nós trabalhamos com 230, um questionário, tá? De 230 questões, certo? Efetivamente sobre todos os 3 assuntos. São 230 perguntas sobre social, meio ambiente e governança que nós fazemos para as prefeituras que queiram alavancar isto. Então, nós dissecamos e fazemos um diagnóstico para aquela prefeitura, um diagnóstico. Eu tenho essa expertise. Nós somos em 24 em todo o Brasil que fizemos esse curso específico de ESG, não para empresas, para municípios. Para municípios, certo? Então, são 230 questões, uma matriz, com todos os assuntos possíveis de um município que devem ser perguntados para os respectivos secretários, ou pessoal de gestão, ou para o prefeito, dizer, tá bom, como é que está aqui? Como é que está o saneamento ali? Isso que eu iria perguntar, quem é que responde? Quem responde são os responsáveis das áreas ou os indicados pelo secretário de algum servidor público que está há mais tempo, que tem mais experiência e que ele abarca todo o conhecimento dos projetos, dos decretos, das leis já feitas ou o que está sendo feito. Então, se fala em educação, saúde, saneamento, esgoto, a resiliência em precaução de efeitos de chuva, certo? Olha que foi o Rio Grande do Sul, absolutamente não se pensava em nada. A Serra Gaúcha lá despencou metade da Serra Gaúcha. Não foi na cidade, mas quem vai para a Serra Gaúcha, tanto pela 116 como pela São Vendelino, vai lá para Bento, Veranópolis, tu sabe, vai ver aquelas quedas, certo? Então, se antes de você fazer a estrada, esse é o pensamento. Essa estrada vale a pena eu fazer aqui ou vale a pena eu fazer um túnel? Isso dá a impressão de que nunca eles pensam. Na Alemanha, quando eles vão fazer uma estrada para chegar numa parte alta, eu não me lembro qual é que é o grau, mas eles têm um grau máximo de elevação dessa estrada, para que se gaste menos óleo diesel, menos combustível, com mais retas, mais túneis e se chega mais rápido. Não, aqui como é que é? Aqui a licitação é por quilômetro. Então, quanto mais curva, é melhor. Porque é mais asfalto e a gente vai olhando a natureza. E aí a natureza cai na nossa cabeça porque foi cortar lá no meio de uma floresta, de um mato, lá numa serra, e que de repente tem os galhos em cima dos carros. O que eu acho tão importante nesse questionário é o seguinte, tem município que não sabe exatamente que município é esse. Justamente, essa é a pergunta.
que tem que se fazer para o prefeito. O que é o seu município? Você olha lá os dados de 2015 até 2025, dos 17 ODS de todos os municípios do Brasil, e você vê linhas assim, entre os 17 ODS, tu vê assim, como é que estava em 2015, lá 60%, 70% até a pontuação 100, e você vê assim, ó, caindo. E chega aqui, está menos de 50%, que é um grau baixo dentro da sustentabilidade. Eu te disse, mas o que aconteceu? E, pasmem, 80% dos municípios brasileiros, eles não avançaram, eles decresceram. 80%? Sim. 95% não sabem o que é ESG e não tem ações de ESG. Bom, 95% a gente está falando de quase totalidade. Mas é uma coisa impressionante. Você fala com prefeitos, eles não sabem nem o que é ESG, não são obrigados. Mas na hora que a gente mostra, certo, toda a nossa matriz, eles chegam até a levar um susto. Mas eu digo para eles, se vocês nos contratarem para fazer o diagnóstico do município de vocês, a gente faz um diagnóstico completo e depois fazemos uma análise, um prognóstico que nós entregamos para o município. Ó, o município está precisando disso, disso, disso. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Essa é outra pergunta. Porque, atualmente, Banco Mundial, ONU, BNDES, Banco do Brasil, organismos internacionais, eles estão dando recursos a fundo perdido mais para municípios que estão pensando em ESG do que municípios que não têm nada de ESG. Agora eu entendi. Sabe por quê? Porque os municípios não sabem fazer projeto. Justamente. Os municípios não sabem. Nós não fazemos o projeto, mas nós indicamos para o município. Olha aqui, ó. Projeto? Bom, nós temos parceiros. Nós temos parceiro. O Grupo Estúdio é um grande parceiro nosso aqui. Nós temos parceiro que encaminha os projetos. Mas qual projeto? Está aqui, ó. Está aqui no teu diagnóstico. E está aqui no teu prognóstico. Direciona o projeto para cá. Por quê? Porque este prefeito não percebeu. Este prefeito, na hora que ele começa a dizer, bom, eu vou atacar aqui, e está saindo verba. O que tem de dinheiro em Brasília, Ministério do Meio Ambiente... Mas é por isso que eu lhe falo. Os municípios não fazem o projeto, não recebem os recursos ficam em Brasília e são distribuídos para outras coisas. É impressionante. E aí, ao fazer esse recurso, eu vou receber dinheiro. Quando eu recebo dinheiro a fundo perdido ou com juros baixíssimos, o município ganha, o cidadão ganha, o prefeito ganha em visibilidade, a cidade ganha, que nem o troféu Band Cidades, que é sensacional, que é nível nacional. Tem prefeitos que estão disputando isso aí. Tem prefeitos que não têm nem ideia. Eu queria estar lá. Como tu queria estar lá? De que forma tu queria estar lá? Aquilo não é puro marketing, tu tem que trabalhar antes. Mas eles não se tocaram que isso também dá voto. Aí isso também dá voto. Justamente, nós falamos nos 3 Vs. Isso gera valor para o município, visibilidade para o município e voto. Era o que poderia faltar para os gestores, não? Sim. Mas não falta. O que eu ganho com isso? Não, tu vai ganhar isso aqui. Tu ganha votos. Tu não ganha, tu vai ganhar talvez teu sucessor. Mas tu vai ter visibilidade e tenha certeza, o teu nome vai entrar para a história do município. Isso é certo. Sabe por quê? Porque na hora que eu não preciso ir a Brasília de chapéu na mão, lá no escritório dos deputados e senadores, eu fui 2 vezes lá, fui 2 vezes em Brasília com o deputado estadual, para a gente ir lá pedir dinheiro para o Hospital Geral em Caxias do Sul, no Ministério da Saúde. Não, vocês têm que ir lá nos deputados. A região da Serra, há 8 anos atrás, tem 1.300.000 habitantes, tem mais ou menos 700.000 eleitores. Não tinha nenhum deputado federal. Nenhum deputado federal. A 2ª região mais populosa do estado do Rio Grande do Sul e a 1ª mais rica. Nenhum. Aí nós chegamos, eu vou pedir para quem? E é vereador e prefeito de tudo que é canto do Brasil, naquele sol até abrir lá o escritório, para ir bater de porta em porta para conseguir o quê? Aquela verba que o Congresso se autoconcedeu de 30 milhões para cada deputado e senador por ano. 50% obrigatório para a saúde, e eles distribuem para quem eles querem. Então, o prefeito, ele está na mão desse deputado para conseguir dinheirinho para aquela UBS. Quando que se ele tivesse projetos e soubesse efetivamente o que ele precisa,
Ele vai no Ministério do Meio Ambiente, ele vai ter dinheiro para praça, para encanamento, para um monte de coisa, sem ficar na questão política partidária que é dando o que se recebe. Assim, reproduzindo o modelo que nós já temos há muito tempo, mas que a gente sabe que começa num lugar e termina no lugar. Isso, então nós temos que encontrar alternativas, não para romper, mas pelo menos para dizer o seguinte, olha, o nosso município está encontrando outras alternativas de captação de recursos através dos 3 pilares ESG, linkados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030 da ONU. A hora que eu consigo mostrar isso para um banco de fomento, o cara vai dizer, pô, mas esses caras aqui estão pensando em sustentabilidade. Mas aí algum gestor pode estar olhando assim, não, mas isso é coisa para Caxias do Sul, para Porto Alegre, isso é coisa também para Camaquã, para um município pequeno, tipo São José do Herval, é qualquer município? Qualquer município. Municípios com menos de 20 mil não são obrigados a terem planos diretor. A maior de 20 mil habitantes tem que ter plano diretor. Mas todos os municípios têm que ter a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias. Qual é o nosso trabalho? Nós analisamos o plano diretor, se tem, a LDO, certo? A lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária, a gente lê de cada município. Por isso que, eu sou especialista, está em ESG para o município. Qual é a tua formação? Tá legal. Qual é a tua experiência no poder público? Tu já passou por lá? Ou tu tem experiência só do corporativo e, de repente, eu vi um filão aqui de negócio, certo? Quer dizer, qual é a tua experiência? Tu sabe o que é LDO? Sabe o que é plano diretor? Tu já viu o que é isso? Eu era vereador quando a gente votou plano diretor de Caxias do Sul e todas as leis orçamentárias, eu era das comissões de finanças. Tinha que discutir. Eu tinha colegas que não sabiam nem o que estavam perguntando. Vou respeitar. Que coisa maluca. Eu vou respeitar, mas é uma cidade de 550 mil habitantes, é a segunda cidade do estado. Como que Porto Alegre também tem. Tem, com certeza. Infelizmente tem. Como a nossa Assembleia também tem. Tem. Também tem. Então, na hora da eleição, o eleitor ele não olha isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser formado. Não é isso. Mas você tem que olhar um pouco para a história da pessoa, certo? Para a questão da ética, da moral, mas para a história, para a experiência dela. Certo? Não, e outra, a pessoa se cercar também de quem possa fazer. Justamente pode ter um bom deputado, bom de plenário, bom de negociação política, mas se for cercado com uma boa assessoria, ele vai fazer um belo trabalho. Agora, se ele não é cercado com gente que sabe o que... Porque ele vai numa comissão e diz, o que eu vou falar na comissão de saúde, certo? Mas te botaram, o partido te botou. Eu vou discutir o que na comissão de saúde? E isso acontece em todos os setores. Então, se o município aceita olhar para dentro de si, olhar o seu diagnóstico dos 3 pilares, como é que está a minha área social? Não é só construir UBS, né, e centro comunitário e fazer 2, 3 calçamentos. Como é que está o esgoto? Como é que está a água? Certo? Como é que está a lei de saneamento básico? Como é que está a limpeza pública? Se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, certo? Como é que está isso aí? Como é que está o nosso meio ambiente? Nós temos praças, temos lei de proteção ambiental, nós temos uma secretaria de meio ambiente, dependendo do tamanho de cidade, nem necessita. Mas, pelo menos, o município tem que pensar. Claro. Porque se o meu município começa a melhorar, e mesmo sendo de 5 mil habitantes, amanhã eu posso trazer uma celulose para o meu município. E aí estamos vendo aqui em Guaíba, né? A sua arrecadação vai... E a tua arrecadação vai para onde? A arrecadação vai lá para cima. Veja só Arroio de Sal. Arroio de Sal, há o projeto do Porto Meridional em Arroio de Sal, que vai toda a produção do norte do Rio Grande do Sul vai ganhar muito com isso, porque o custo logístico é muito caro. Porque tem que ir ou para os portos de Santa Catarina ou até o Porto de Rio Grande. Certo? Aqui você cortaria e iria para Arroio de Sal. Quer dizer, Arroio de Sal vai ter um impacto sobremaneira na questão urbanística, na questão de água, luz, na questão digital, por exemplo. Como é que a minha empresa, eu vou para a tua cidade, se não tem internet na tua cidade, se a tua cidade só pega uma operadora,
Tudo isso tem que pensar. Então, em estrutura isso geral. é o pensamento sistêmico que o poder público, que o gestor, ele tem que ter. Se ele não souber olhar assim... Deixa eu lhe perguntar, para a gente finalizar, já estamos sobre o horário, lhe encontro em redes sociais, Sim. O gestor que pretende ou que precisa esse tipo de trabalho consegue ter acesso a isso? Com certeza, ele pode acessar, né, o perico@esgfuturo.com.br, certo? Ou @esgfuturo.consultoria no nosso Instagram. Muito bom, um baita bate-papo, agradeço muito a sua presença aqui no Visão 360, conversamos com o professor Paulo Fernando Pério, consultor em ESG, sobre esse assunto que é tão importante, mas que é tão desconhecido. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aqui, sucesso aqui para a TV, para vocês, que continuem crescendo e ajudando o nosso estado do Rio Grande do Sul. As cores já dizem tudo. Dizem tudo, exatamente. E muito obrigado pela sua companhia, nos acompanhando aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau!